príncipe Andrew, segundo fomos informados, decidiu renunciar a todos os seus títulos e funções reais devido às acusações que o ligam ao traficante sexual Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Como começou essa amizade? Como se conheceram? Bem, éramos próximos. Tornamo-nos amigos por intermédio de outras pessoas. O mundo da realeza foi abalado profundamente com o veredito final na longa e controversa saga envolvendo o príncipe Andrew. E o resultado não poderia ser mais devastador. Andrew continuará a ser príncipe por ser filho da antiga rainha, mas essa será sua única ligação com a realeza. Todos os demais títulos e privilégios desapareceram, embora ele continue a viver numa residência bastante confortável. Após anos de escândalos, investigações e indignação pública, o tribunal finalmente emitiu sua sentença definitiva, marcando o fim da vida pública de Andrew como membro ativo da família real. O príncipe exige um julgamento com júri e negou formalmente todas as acusações, apresentando ao Tribunal de Nova York sua resposta oficial às alegações de agressão sexual. A decisão chocante mergulhou o Palácio de Buckingham no silêncio, enquanto a nação reagia com incredulidade. Como era de esperar, as reações foram imediatas, tanto nas ruas quanto na imprensa, incluindo a manchete do jornal The Sun, que estampou: banido, o velho Duque de York. O que foi revelado no tribunal que selou o seu destino. Hoje, expomos a verdade por trás da queda do príncipe Andrew, o último ato do Duque. Andrew concordou em entregar seus títulos, incluindo o de Duque de York, após conversas com o rei Carlos. Em um comunicado moderado, admitiu que as constantes acusações passaram a ofuscar o trabalho da família real. Embora mantenha o título de príncipe, perde o título concedido pela rainha Isabel II, um sinal de aceitação relutante e de um acerto de contas público, acompanhado da perda de seu ducado. Andrew também abrirá mão da sua posição na Ordem da Jarreteira, a mais antiga e prestigiada ordem de cavalaria do Reino Unido, com quase 7 séculos de história. Apesar de parecer apenas um gesto cerimonial, a decisão carrega profundo simbolismo. Representa o desmantelamento final das honrarias que antes definiam o seu lugar dentro da realeza. A medida segue anos de polêmica envolvendo sua ligação com Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por crimes sexuais que chocaram o mundo dos ricos e poderosos. O príncipe foi repetidamente acusado de manter uma amizade imprópria com Epstein, mesmo após sua condenação. Uma relação que culminou nas graves acusações feitas por Virginia Giuffre, uma das alegadas vítimas de Epstein. No comunicado, Andrew insistiu na sua inocência, afirmando: "Nego veementemente todas as acusações." Ainda assim, as suas declarações pouco fizeram para acalmar o ceticismo público. Durante anos, o príncipe enfrentou um escrutínio implacável. Desde a desastrosa entrevista ao BBC Newsnight, em 2019, até sua retirada das funções reais, o antigo herói militar da Guerra das Malvinas viu sua reputação ruir sob o peso dos escândalos. Sarah Ferguson, sua ex-esposa e companheira de longa data, também perderá o título de Duquesa de York. Mais um gesto simbólico de apagamento. Já as filhas do casal, as princesas Beatriz e Eugenie, manterão os seus títulos. Conhecidas pela lealdade ao pai, ambas o apoiaram discretamente ao longo de toda a controvérsia, sendo frequentemente vistas visitando-o em Windsor, longe dos holofotes. Enquanto o comunicado oficial do palácio foi contido, as reações fora da monarquia foram tudo menos silenciosas. Muitos sobreviventes dos abusos de Epstein consideraram a decisão tardia, mas um passo importante rumo à justiça simbólica. O irmão de Virginia Giuffre, que acusou Andrew de agressão sexual aos 17 anos na casa de Ghislaine Maxwell, declarou ao BBC Newsnight que este momento representa alegria para os sobreviventes. Para ele, trata-se de um reconhecimento, ainda que pequeno, de que nenhum homem, por mais nobre que seja, está acima da responsabilização. Passei o dia inteiro em grupos com sobreviventes de vários países que foram afetados por Epstein e Maxwell, disse. É um momento de alegria porque finalmente recebemos algum tipo de reconhecimento. Tragicamente,
Virginia Giuffre já não está viva para testemunhar este desfecho. Ela morreu por suicídio no início deste ano, lançando uma sombra sombria sobre a discussão contínua acerca de justiça, poder e trauma. Para muitos, sua morte foi um lembrete doloroso do impacto invisível deixado pelo escândalo Epstein, uma ferida que continua a assombrar tanto as vítimas como todos os que acompanharam o caso. Dentro dos círculos reais, a decisão de Andrew é vista como um sacrifício necessário para preservar a estabilidade da monarquia. O rei Carlos, que tem feito da transparência e da modernidade os pilares do seu reinado, teria abordado o irmão mais novo com firmeza, mas também com compaixão. Para alguns, o gesto foi interpretado como um ato de misericórdia silenciosa. Para outros, um sinal claro de que nem mesmo o sangue real é capaz de apagar a desonra pública. À medida que o príncipe Andrew se retira cada vez mais da vida pública, permanecem várias questões no ar. Será esta renúncia suficiente para restaurar a dignidade da coroa? Ou ficará para sempre como um lembrete de até que ponto um escândalo pode ferir as instituições mais antigas do mundo? Por agora, o outrora orgulhoso duque caminha sem os seus títulos, carregando apenas o peso de um nome irrevogavelmente manchado pela controvérsia, e uma nação que observa atentamente cada passo que ele dá. Renunciar à sua herança real será suficiente? A desonra limita-se à família ou estende-se a todo o país? E o que pensa o parlamento de tudo isto? Vamos descobrir. A crescente pressão em torno das ligações de Andrew a Epstein tornou-se insuportável. A queda de um membro da realeza nunca é silenciosa, mas poucos ruíram com tanto barulho e tanta vergonha como o príncipe Andrew. Antes visto como o filho favorito da rainha, agora é considerado uma das figuras mais manchadas da história da monarquia britânica. Em 2023, a própria coroa cortou os laços, retirou-lhe os títulos militares honorários e proibiu o uso do tratamento de Sua Alteza Real. Para um homem habituado a uma vida de privilégios, foi uma humilhação pública sem precedentes na Casa de Windsor. Mas, enquanto o mundo se concentrava em processos judiciais, manchetes e rumores sobre a sua ligação a Jeffrey Epstein, outra história se desenrolava, não nas salas dos tribunais, mas dentro das paredes do próprio palácio. Uma história contada não por advogados nem por jornalistas, mas por alguém que viveu nas sombras do cotidiano do príncipe, a sua antiga empregada. O nome dela é Charlotte Briggs, e o que ela revelou sobre o príncipe Andrew é suficiente para fazer com que os escândalos anteriores pareçam inofensivos. Então, o que exatamente contou Charlotte Briggs? Continue a ler para descobrir. Charlotte entrou para o Palácio de Buckingham em 1996. Tinha 21 anos e vinha de Yorkshire, acreditando ter conseguido o emprego da sua vida. No início, as suas tarefas eram simples: limpar escritórios, esvaziar caixotes e conviver ocasionalmente com membros da realeza que, por vezes, demonstravam gentileza. Ela lembrava, por exemplo, o príncipe Eduardo assegurar-lhe a porta. Um gesto de cortesia que não esperava. Durante 6 meses, tudo correu normalmente, até receber a missão que ninguém queria: servir o príncipe Andrew. O que deveria ser uma marca de confiança rapidamente se transformou num pesadelo. Andrew tinha então 36 anos, recém-divorciado de Sarah Ferguson, e vivia novamente no palácio, numa ala conhecida como o Piso das Crianças. Apesar de ser um homem feito, um veterano militar e príncipe do Reino Unido, o seu comportamento, segundo Charlotte, mais parecia o de uma criança mimada do que o de um herói de guerra. Ela recordou o primeiro episódio de fúria, uma discussão por causa das cortinas. Sentado a poucos metros de distância, Andrew exigia que ela subisse e descesse as escadas repetidamente até que a luz entrasse exatamente como ele queria. Quando um pequeno feixe de luz escapou pelo topo, ele perdeu o controle. "Não sabes fazer nada direito?" gritou. Charlotte ficou em lágrimas, chocada por algo tão trivial provocar tamanha ira. E não foi um caso isolado. Os acessos de raiva faziam parte da rotina. A cama tinha de ser preparada com precisão militar, as almofadas com o brasão real centradas ao milímetro, o pijama dobrado perfeitamente. E o mais bizarro de tudo,
Os ursos de pelúcia tinham de estar dispostos de forma exata. Um único erro, e Andrew explodia. Não era apenas a exigência que a perturbava, mas a hipocrisia. Este homem lutou nas Malvinas, pensava, e nem sequer é capaz de fechar as suas próprias cortinas. Em contraste, outros membros da realeza eram, segundo ela, muito diferentes. Carlos e Eduardo eram amáveis. A princesa Ana, embora reservada, mostrava respeito. Andrew, porém, era a maçã podre. Aquele que transformava o que poderia ter sido o trabalho dos sonhos num tormento diário. Ainda assim, houve momentos surreais. Charlotte ganhava 600 libras por mês e chegou a estar na varanda real durante o Trooping the Colour. Foi abraçada por Nelson Mandela, um momento que guardou com carinho. Mas por trás do esplendor, o cotidiano era dominado pelos caprichos de Andrew. E havia também Sarah Ferguson. Apesar do divórcio em 1992, Charlotte afirmou que o príncipe mantinha viva a presença da ex-mulher dentro de casa. No guarda-roupa ainda estava pendurado o vestido de casamento, e sobre a penteadeira permaneciam organizados os produtos de maquilhagem de Ferguson, como se ela fosse regressar a qualquer momento. Para Charlotte, aquilo era inquietante, um sinal claro de que ele nunca a esquecera. As suas revelações só vieram a público anos depois, em 2022, no auge do colapso da reputação de Andrew devido ao processo movido por Virginia Giuffre. A jovem alegava ter sido traficada por Epstein e Ghislaine Maxwell e forçada a manter relações com o príncipe quando era menor de idade. Andrew negou com veemência, mas o dano já estava feito. Foi nesse contexto que Charlotte decidiu falar. As suas memórias acrescentaram mais uma camada ao retrato de um homem que exigia lealdade, mas oferecia pouca humanidade em troca. E Charlotte não foi a única a expor o estranho mundo interior do Duque de York. O ex-guarda do palácio, Paul Page, confirmou as suas declarações num documentário da ITV intitulado Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile. Ele revelou a obsessão do príncipe por brinquedos de pelúcia, afirmando que a sua cama estava coberta com cerca de 50 ou 60 deles. As empregadas tinham até um diagrama plastificado que mostrava a posição exata de cada urso. Se um deles estivesse fora do lugar, o príncipe explodia de raiva. A explodiria. Até os de fora começaram a notar. A escritora Elizabeth Day recordou uma visita ao Palácio de Buckingham em 2019, quando esperava num corredor diante de um enorme urso de pelúcia pousado numa cadeira. Mais tarde, ao perguntar a Andrew sobre o brinquedo, ele riu-se e explicou que fora um presente de casamento de Sarah Ferguson. O que noutro contexto poderia parecer uma excentricidade inofensiva tornou-se inquietante, à luz dos inúmeros relatos sobre as suas exigências infantis. Através dos olhos de Charlotte, o mito da dignidade real desmoronou. Andrew não era apenas um príncipe desacreditado, envolvido em processos judiciais. Era, nas suas palavras, a maçã podre. Um homem tão dominado pelo privilégio que até as tarefas mais simples se tornavam um fardo para os outros. O seu testemunho ofereceu um raro vislumbre por detrás das cortinas douradas da monarquia. E a imagem que emergiu estava longe de ser lisonjeira. O Palácio de Buckingham escolheu o silêncio como resposta. Questionado sobre as declarações de Charlotte, não emitiu qualquer comentário. A mesma estratégia usada há anos. Ignorar, resistir e esperar que o escândalo se dissipasse. Mas os tempos mudaram. O silêncio, outrora um escudo eficaz, passou a ser visto como prova de culpa. O que tornou as revelações de Charlotte particularmente devastadoras não foi apenas o seu conteúdo, mas o momento em que vieram à tona, quando Andrew já se encontrava no ponto mais baixo da sua vida pública. As suas palavras reforçaram a percepção de que o homem que antes surgia orgulhosamente ao lado da mãe na varanda real não era vítima das circunstâncias, mas o arquiteto da própria ruína. E por mais condenatório que fosse o testemunho de Charlotte, ele não estava sozinho. A ligação entre o Duque e o universo sombrio de Jeffrey Epstein completava o retrato. Durante anos, Andrew fora visto como o filho favorito da rainha, o príncipe exemplar. Mas longe das câmaras,
As escolhas que fazia e as companhias que mantinha levariam ao seu colapso. A maior mancha na sua reputação nasceu da amizade com Epstein, intermediada por Ghislaine Maxwell, que Andrew conhecia desde os tempos de universidade. O príncipe conheceu Epstein em 1999. À época, parecia apenas mais uma amizade entre membros da alta sociedade. O trio era frequentemente visto em festas privadas e mansões luxuosas. Epstein e Maxwell chegaram até a ser convidados para Balmoral, a residência privada da rainha na Escócia, um sinal de quão profundamente Andrew os tinha acolhido no seu círculo. Mas esse mundo de aparências desabou rapidamente. Em 2008, quando Epstein foi condenado por crimes sexuais contra menores, teria sido lógico romper todos os laços. Contudo, Andrew não o fez. 2 anos depois, em dezembro de 2010, foi fotografado em Nova York, abrindo casualmente a porta da casa de Epstein e passeando com ele em Central Park. As imagens foram devastadoras. Mais tarde, o príncipe insistiu que cortara relações com Epstein nesse mesmo mês. No entanto, os e-mails contavam outra história. Em fevereiro de 2011, apenas 2 meses depois da suposta ruptura, Andrew enviou uma mensagem a Epstein pedindo que mantivesse o contacto e insinuando que jogariam novamente em breve. Para piorar, a mensagem foi escrita no mesmo dia em que surgiu uma fotografia que mostrava Andrew ao lado de Virginia Giuffre, então com 17 anos, e de Ghislaine Maxwell. Giuffre viria a acusá-lo de agredi-la sexualmente em 3 ocasiões diferentes, quando ainda era menor de idade segundo a lei norte-americana, na ilha privada de Epstein, na casa londrina de Maxwell e na mansão nova-iorquina do financista. Andrew negou tudo, afirmando que os encontros nunca aconteceram. Mas as provas e a persistência da jovem mantiveram o escândalo vivo durante anos. Em 2019, decidido a limpar o próprio nome, Andrew concedeu uma entrevista à BBC, conduzida por Emily Maitlis. Um desastre televisivo que ficaria para a história. O príncipe tentou explicar-se, dizendo que o testemunho de Virginia sobre ele suar num clube noturno era falso, pois teria deixado de suar desde a Guerra das Malvinas. Alegou também que, na noite em questão, estava a jantar na Pizza Express, em Woking, com a filha, a princesa Beatrice. As justificações pareceram absurdas, quase cômicas, e a falta de empatia pelas vítimas de Epstein gerou indignação generalizada. Longe de redimir-se, a entrevista destruiu o que restava da sua imagem. Em poucos dias, Andrew anunciou que se retirava das funções reais. Admitiu que a sua amizade com Epstein se tornara uma distração significativa para a família. Mesmo assim, a rainha tentou protegê-lo. Em 2021, apareceu ao seu lado no memorial do príncipe Filipe, entrando com ele na Abadia de Westminster, mas nem mesmo o apoio da monarca bastou. Em janeiro de 2022, com o processo de Giuffre a avançar nos Estados Unidos, o Palácio de Buckingham agiu de forma decisiva. Andrew foi despojado de todos os títulos militares e patrocínios reais e deixou de poder usar o tratamento de Sua Alteza Real. Cargos que antes ostentava com orgulho, como coronel da Guarda dos Granadeiros e comodoro honorário da Força Aérea de Lossiemouth, desapareceram num instante. Os restantes títulos foram redistribuídos entre outros membros da família real. A desonra foi pública e profundamente dolorosa. E então veio o acordo judicial. Em março de 2022, o príncipe Andrew chegou a um entendimento com Virginia Giuffre, aceitando pagar-lhe milhões de libras para evitar um julgamento. Fontes próximas indicavam que o valor poderia ter chegado aos 12 milhões. No âmbito do acordo, Andrew comprometeu-se também a fazer uma doação a uma instituição de caridade dedicada aos direitos das vítimas. Mas uma questão ecoava por toda a Grã-Bretanha. De onde veio o dinheiro? Teria sido pago com a fortuna pessoal de Andrew, ou a rainha, ou até o próprio rei Carlos? Teria ajudado a cobrir os custos? O palácio nunca deu uma resposta clara. A dúvida permaneceu e a suspeita cresceu. A partir desse momento, o nome de Andrew ficou indissociável do escândalo. E quando parecia impossível a situação piorar, uma nova bomba rebentou.
No final de 2024, um dos seus contactos próximos, o empresário chinês Yang Tangbo, foi impedido de entrar no Reino Unido. As autoridades alegaram que ele mantinha ligações com o Partido Comunista Chinês e representava uma ameaça à segurança nacional. Tangbo teria visitado residências reais a convite de Andrew. O príncipe insistiu que nunca foram discutidos assuntos sensíveis e que cortara laços com o empresário assim que surgiram as preocupações. Mas o estrago já estava feito. Mais uma vez, o juízo de Andrew foi posto em causa. Cada novo episódio contribuía para desintegrar a sua imagem pública. Os e-mails vazados, a fotografia com Geoffrey, a entrevista catastrófica à BBC, a perda dos títulos, o acordo milionário e, por fim, o escândalo de espionagem chinesa. Tudo minou o que restava do respeito que ainda pudesse inspirar. De outrora filho favorito da rainha Isabel II, Andrew tornara-se o membro mais desonrado da família real. De herói de guerra a sinônimo de vergonha e negação, o duque passou de exemplo de bravura a símbolo de escândalo. E embora continue a insistir na sua inocência, a verdade é que a sua reputação nunca se recuperou. O Duque de York tinha caído, e para muitos não havia retorno possível. Mas para compreender a profundidade dessa queda, é preciso recuar no tempo, muito antes de Epstein, dos processos e das manchetes. Porque a história de Andrew não começou na desgraça. Começou no segredo, num episódio que, dizem, até surpreendeu a própria rainha. Nos anos seguintes, novas revelações voltaram a lançar luz sobre o lado mais sombrio do príncipe. Pessoas que trabalharam com ele vieram a público contar histórias que descrevem o Duque de York como cruel, arrogante e explosivo, corroendo ainda mais a imagem cuidadosamente construída pela Casa Real. Agora, um novo livro reacendeu o escândalo. O veterano biógrafo real Andrew Lawny lançou uma obra explosiva intitulada The Rise and Fall of the House of York, a ascensão e queda da Casa de York, que mais uma vez levanta o véu sobre a vida privada de Andrew. De acordo com excertos obtidos pelo Daily Mail, o comportamento do príncipe com os funcionários não era apenas exigente, era brutal. Num dos relatos mais chocantes, Andrew teria chamado um empregado do palácio de maldito imbecil por não usar o título completo da avó, a rainha-mãe. O incidente ocorreu em 2005, após uma tempestade violenta atingir a Irlanda do Norte. O duque perguntou a David Anderson, chefe do castelo de Hillsborough, se a propriedade tinha sofrido grandes danos. Anderson respondeu honestamente, mencionando que uma árvore plantada pela rainha-mãe fora derrubada. Em vez de demonstrar preocupação ou gratidão, Andrew ficou em silêncio por um instante, e depois zombou dele, repetindo em tom de escárnio: "Querias dizer Rainha Isabel, a rainha-mãe, não é?" O que se seguiu foi ainda mais humilhante. Andrew teria interrogado Anderson, exigindo saber há quanto tempo ele servia à família real. Quando o homem respondeu que trabalhava desde 1984, o príncipe perdeu a paciência. "E depois de todos esses anos, ainda não sabes a forma correta de te referires à minha avó? Sai daqui." Segundo Lawny, não se tratava de um simples acesso de raiva. Era um vislumbre da maneira como o duque tratava aqueles que o rodeavam longe das câmaras. O autor descreve até uma frase que Andrew repetia constantemente aos empregados: "Quero isto feito, e quero agora. Faz." As ordens não eram pedidos, eram mandamentos, e qualquer falha, por menor que fosse, podia resultar em humilhação pública. Mas o tratamento severo de Andrew para com os funcionários não foi a única revelação presente no livro de Andrew Lawny. O biógrafo foi mais longe, revelando detalhes sobre as relações tensas do duque com a geração mais jovem da família real. Segundo o autor, o relacionamento com os príncipes William e Harry era tudo menos harmonioso. E numa afirmação surpreendente, Lawny alegou que, a certa altura, a tensão chegou a um ponto físico. Um dos excertos do livro descreve um confronto explosivo entre Andrew e Harry, desencadeado por comentários que o duque teria feito sobre Meghan Markle. Pelas costas do sobrinho, Andrew teria desdenhado da duquesa, chamando-a de mero oportunista. A provocação tocou num ponto sensível. Lawny escreveu que Harry, furioso,
confrontou o tio numa discussão acalorada que terminou com um murro no rosto. De acordo com o relato, o Duque de York ficou com o nariz ensanguentado. A história espalhou-se rapidamente, mas não sem contestação. O círculo de Harry reagiu de imediato, classificando a passagem como inexata, difamatória e profundamente enganosa. Um porta-voz do Duque de Sussex foi categórico. Nunca houve qualquer confronto físico entre o príncipe Harry e o príncipe Andrew. Nem Andrew alguma vez chamou Meghan de oportunista. Ainda assim, a simples existência destas alegações bastou para adicionar mais uma sombra à já frágil reputação de Andrew. Primeiro vieram os processos judiciais, depois os testemunhos das criadas e agora as palavras de um biógrafo respeitado a associá-lo não só ao privilégio desmedido, mas também à discórdia familiar. Cada nova história remove mais uma camada da antiga imagem do príncipe orgulhoso, deixando para trás algo bem menos nobre. Para Andrew, o silêncio tornou-se a estratégia de sobrevivência. O palácio recusou-se a comentar as declarações de Charlotte Briggs e fez o mesmo perante as novas alegações do livro de Lowney. Mas, à medida que mais insiders, antigos funcionários e autores se pronunciam, uma coisa torna-se evidente. A reputação do príncipe Andrew não está apenas danificada, está em colapso, e com cada nova revelação, cresce a dúvida. Quanto mais ainda falta vir à tona? A verdade é que a queda de Andrew não se deveu a um único escândalo, mas a uma série de erros acumulados ao longo de décadas. Foi um colapso lento, construído escândalo após escândalo, até que o peso de tudo o que havia escondido o arrastou definitivamente para baixo. A origem de um príncipe, para compreender a magnitude desta queda, é preciso voltar ao início da história, muito antes de Epstein, dos julgamentos e das manchetes. O percurso de Andrew começou envolto em segredo. No verão de 1959, a rainha Isabel II encontrava-se numa viagem oficial de 45 dias ao Canadá quando descobriu que estava grávida. O palácio manteve a notícia em sigilo durante toda a digressão e apenas em agosto, após o regresso da rainha a Londres, a gravidez foi finalmente anunciada ao público. A 19 de fevereiro de 1960, às 15h30 da tarde, a rainha deu à luz na suíte belga do Palácio de Buckingham. Andrew era o seu terceiro filho, o segundo rapaz, e o primeiro bebê nascido de um monarca reinante britânico desde a princesa Beatrice, em 1857. Menos de 2 meses depois, a 8 de abril, foi batizado na sala de música do palácio. Tal como os irmãos Carlos, Ana e Eduardo, Andrew passou os primeiros anos sob a supervisão de uma governanta, que orientava a sua educação antes de ser enviado para a escola Heatherdown, perto de Ascot. Em 1973, seguiu a tradição familiar e ingressou em Gordonstoun, na Escócia, a mesma instituição onde haviam estudado o pai e o irmão mais velho. Foi ali que Andrew começou a construir uma reputação peculiar. Ganhou o apelido de The Snigger, o risadinha, por causa do hábito de contar piadas de mau gosto e rir demasiado alto delas. Em 1977, atravessou o Atlântico para participar num programa de intercâmbio de 6 meses na Lakefield College School, no Canadá, regressando depois ao Reino Unido para concluir os estudos. 2 anos mais tarde, em julho de 1979, deixou Gordonstoun com qualificações em inglês, história e economia. Nesse mesmo ano, o palácio anunciou que Andrew seguiria outro caminho tradicional da realeza, o serviço militar. Em novembro de 1978, tornou pública a sua intenção de ingressar na Marinha Real. Em dezembro, já estava a iniciar o processo de formação. Foi submetido a testes, entrevistas e avaliações em todos os níveis. RAF Big Hill, HMS Daedalus e a HMS Sultan. Em maio de 1979, Andrew assinou oficialmente um compromisso de 12 anos de serviço. No setembro seguinte, tornou-se guarda-marinha no Britannia Royal Naval College, em Dartmouth, e concluiu com sucesso o exigente curso All Arms Comando dos Fuzileiros Navais, recebendo o cobiçado Boina Verde, símbolo de resistência e disciplina.
Em 1981, foi promovido a subtenente e começou o treino de voo em helicópteros. Iniciou-se com o modelo Gazelle, passando depois para o Sea King, uma aeronave maior e tecnologicamente avançada. No ano seguinte, juntou-se ao 800 do Esquadrão Aéreo Naval, embarcado no HMS Invincible. E foi nesse momento que a história o chamou ao dever. Em 1982, a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas e a Marinha Real foi mobilizada para o Atlântico Sul. O governo britânico receava colocar o filho da rainha em perigo e quis transferi-lo para funções administrativas, mas Isabel II insistiu que Andrew permanecesse no navio. E assim foi. Andrew permaneceu a bordo do Invincible, desempenhando missões como copiloto de Sea King, operações anti-submarino, voos de despiste de mísseis e evacuações médicas. Chegou até a presenciar o ataque argentino ao navio SS Atlantic Conveyor. Quando a guerra terminou e o Invincible regressou triunfante a Portsmouth, os pais do príncipe estavam no cais, entre as famílias dos marinheiros, à espera do navio. Consta que, em julho de 1982, a Argentina terá planeado um atentado contra Andrew, que nunca se concretizou. Apesar dos privilégios de berço, o príncipe enfrentou perigo real, e comandantes como Nigel Ward descreveram-no mais tarde como um excelente piloto, promissor e disciplinado. A sua carreira naval continuou. Aprendeu a pilotar o helicóptero Lynx, foi subindo na hierarquia e, em 1984, alcançou o posto de tenente, sendo até nomeado ajudante pessoal da rainha. Um rei à espera, uma família em ruínas. O anúncio oficial feito em outubro de 2025 não surgiu do nada. Foi o culminar de anos de silêncios, disfarces e pressões internas que cresciam por trás da fachada polida da monarquia britânica. Durante quase meia década, o Palácio de Buckingham viveu um delicado equilíbrio entre a compaixão familiar e a opinião pública. No início de 2024, começaram a surgir relatos de uma cisão nítida entre os membros seniores da família real. De um lado, os tradicionalistas, aqueles que acreditavam que Andrew já tinha sofrido o suficiente, defendendo que a lealdade familiar deveria sobrepor-se à reputação pública. Do outro lado, um grupo mais jovem, liderado pelo príncipe William e pela princesa Ana, via a questão de forma institucional. A sobrevivência da monarquia dependia da coerência moral. Permitir que o nome de Andrew continuasse associado à representação real, mesmo que simbolicamente, ameaçava manchar a integridade da coroa. Como é habitual nos assuntos da realeza, as decisões não foram simples. Reunião após reunião, durante meses, a direção parecia clara e inevitável. O destino de Sua Alteza Real, o Duque de York, estava praticamente selado. Para o rei Carlos III, a situação era profundamente dolorosa. Uma ferida aberta desde muito antes de subir ao trono. O e-mail que mudou tudo, uma simples mensagem eletrônica acabou por reacender o escândalo. À primeira vista, parecia um e-mail inofensivo, apenas um cumprimento amigável. Mas o contexto mudava tudo. O e-mail, datado de fevereiro de 2011, dizia: "Falemos em breve. Talvez joguemos outra vez." O problema? Apenas um dia antes de Andrew enviar essa mensagem, a fotografia mais controversa da sua vida voltava a circular nos média internacionais. Aquela em que o Duque aparece com o braço à volta de Virginia Giuffre, então menor de idade, com Ghislaine Maxwell ao lado. Durante a entrevista de 2019, à BBC Newsnight, Andrew garantira que cortara todos os laços com Epstein em 2010. Afirmou até que o último encontro entre ambos fora apenas um gesto de encerramento. Mas a simples existência daquele e-mail contradizia tudo. Antes de ser divulgado à imprensa, o e-mail foi analisado por peritos forenses digitais, que confirmaram a sua autenticidade total. Fora enviado de um domínio oficial ligado ao Palácio de Buckingham, com assinaturas eletrônicas verificáveis da rede de comunicações do príncipe. Não havia dúvidas. Era genuíno. Em poucas horas, realizaram-se reuniões de emergência dentro do palácio. O Departamento de Comunicação Real manteve-se em silêncio.
Um silêncio que apenas alimentou a especulação. Jornalistas e historiadores chegaram a uma conclusão implacável. O príncipe Andrew tinha enganado o público numa das entrevistas mais escrutinadas da história moderna da monarquia britânica. Cada frase daquela conversa com a BBC foi relida sob nova luz. Quando Andrew afirmara não se arrepender da amizade com Epstein porque ela lhe proporcionara contactos úteis. O comentário, que antes parecia ingênuo, agora soava calculado, manipulador, quase frio. O epílogo de uma tragédia real. Hoje, o nome do Duque de York é sinônimo de vergonha e controvérsia. De herói da Guerra das Malvinas a símbolo do escândalo moderno, Andrew representa uma era em que a realeza se confronta com os seus próprios fantasmas. As perguntas permanecem. Será que William, no futuro, poderá perdoar o tio? Haverá redenção possível para um homem cuja imagem foi irremediavelmente corrompida? O público, dividido entre compaixão e repulsa, continua a observar. E enquanto o Duque vive no seu isolamento em Royal Lodge, cercado por memórias de glória e desonra, uma coisa é certa: a história ainda não terminou. Mas será que Andrew de York conseguirá algum dia recuperar o respeito perdido? Ou ficará para sempre como o símbolo trágico de uma monarquia em queda?